Adilson Luiz Reale, nascido em 9 de outubro de 1941, na cidade de Rio Claro. Antônio Carlos Fidelato, 26 de janeiro de 1942, Rio Claro. Quando eu trabalhava no Hospital Santa Filomena, eu me interessei por futebol salão. Aí eu comecei a fazer aqueles famosos torneios que você disputou muitas vezes. E Rio Claro não existia liga, não tinha nada, então eu fazia por conta própria. Quando o regulamento eu que fazia, eu que decidia quem estava eliminado, quem não estava. É um regulamento que passava para os clubes, e os clubes liam e cumpriam o regulamento. E nesse aí eu fiz 5, 6, 7 torneios. 68, mais ou menos, que foi o primeiro torneio Santa Filomena. 67, 68. O meu envolvimento com o futebol de salão já foi um pouco antes que o do francês. Eu fiz o ginásio na Escola Industrial de Rio Claro, iniciei meus estudos lá em 57 e desde então uma prática de educação física era o futebol de salão. A quadra nós chamávamos de lixa, né? Porque era uma quadra assim, o piso muito rústico. Então você jogava ali 4, 5 partidas e aqueles treinos nas aulas de educação física, o tênis já ele estava totalmente corroído. Era bola de crina e na época, ainda o francês lembra muito bem também, talvez você volte, você podia jogar com a tabela, né? Você usava o muro, né? O muro de divisória da quadra como tabela. Não tinha saída de bola para lateral. Saída de bola era só linha de fundo, né? O primeiro campeonato de salão que eu disputei para o Jarco, que o Jarco era as iniciais do nome de um proprietário de uma borracharia em Rio Claro, que ela ficava na esquina da rua 4 com a Avenida 7. Hoje é o Alto Posto Andorinha, né? Era o José Antônio Riani, que era o proprietário da borracharia e o dono do time, era o presidente. Então eu disputei para o Jarco, tinha na época Sensação, Bandeirantes, o Café. O Café, na verdade, foi uma união, né? Café e Bandeirantes. Na verdade, esse menino, o futebol de salão iniciou nessa época que eu comentei, formalmente. 57 que iniciou, então eu iniciei junto com aquele celeiro de craques que tinha em Rio Claro. Um jogador que era mais velho que eu e despontou maravilhosamente bem em Rio Claro é um nome aí, o Carlos Trindade, né? Hélio Tomazini, que foi, na minha opinião, foi o melhor jogador de salão da minha época. Depois veio a sua época na Fiorentina também, que você também se despontou como ninguém, né? Tinha os irmãos Kantovs, que jogavam na Sensação, tinha Zé Maria Schausch, tinha Norberto Lopes, o Queijinho, Plinião, né? No gol, Dudu Panella, Milton Ferreira, Claudio Honor, Munir Kassab, na minha opinião, o melhor goleiro que eu vi atuar em Rio Claro. Eu colocaria o Hélio Tomazini como o melhor jogador que eu vi jogar salão em Rio Claro. Maravilha. Além de ser um maestro, era um artilheiro, né? Ele fazia gol mesmo, né? Então, me esqueci de um outro nome que jogou muito, Jatubá, professor Sidão, o Rubinho Pinhatti, também um baluarte. Todos estão nessa foto nos Jogos Abertos de Marília, que foi o primeiro ano que teve o futebol de salão nos Jogos Abertos. O 27º Jogos Abertos.
Foi em Marília em 1962, nós estamos em segundo lugar. Aí depois, como o futebol salão voltou novamente a ser divulgado em Rio Claro, que ficou mais de 10, 15 anos parado, né? Foi. O Rio Claro se desfiliou da Liga, da Federação. Aí nós sentimos força que o Rio Claro poderia voltar de novo, seu futebol salão que era de novo. E nós fizemos uma comissão para ir na federação lá com o presidente, ver como é que estava a situação do Rio Claro. Então fui eu, o falecido Figueira, né? Lembra do Figueira, Figueira? Figueira, Ademir Figueira. Ademir Figueira. Ademir Figueira. E eu Lima, trabalhava na CESP. E nós fomos na federação, lá marcamos uma entrevista com o presidente. Era o Luiz Gonzaga ainda, o presidente? E ele mostrou para nós que o Claro estava devendo uma nota de mensalidade, não pagava, então nós fomos exiliados completamente. Mas ele garantiu que se nós organizássemos uma liga forte novamente, ele perdoaria toda a dívida, né? E nós voltaríamos a ser filiados novo. E o que aconteceu? Nós prometemos para ele, voltamos para Rio Claro, formamos uma diretoria e formamos a liga. Só que precisava, já temos no mínimo 5 clubes filiados. Fiorentina foi um, Santa Cruzense foi um, Bandeirantes foi outro, 5 times, não lembro quem que era. E aí nós formamos também a junta esportiva, para poder jogar, porque tinha que ter uma junta. E onde que nós, como presidente, eu fui pegando mais Você é o filhos. presidente dessa comissão que foi a São Paulo, Francês? Você se torna o presidente da Liga. Fiquei presidente porque nós não tinha elemento assim no momento. Como eu que estava encabeçando essa comissão, eu fiquei como presidente. E já no segundo ano já trouxemos já aqui uma escola de árbitro, porque para pitar jogo de campeonato tinha que ser árbitro formado. Veio um árbitro para cá, deu aula, formou o Badá, todo mundo juiz formou na época. Daí curto. E o Claro voltou a ter aquele futebol de salão. Foi o Atílio e o Badá. O Badazinho pitava bem também. Na minha época, é um nome que marcou muito, o Egídio Fontana. Poxa, O Egídio. E depois também que se destacou muito bem na arbitragem, porque ele também foi um dos fundadores do salão em Rio Claro, Plínio Roverato. Também foi um árbitro excelente. O ano foi mais ou menos em 72, 73, que eu já estava saí do hospital e eu estava na Casa do Esporte. Bom, eu também peguei a época do Adilson, esses jogadores que ele citou aí também, que eu acho que o Tomazini foi o melhor que eu vi jogar em Rio Claro. Depois, na fase que comecei a fazer o torneio, Walter, e a Fiorentina, o Bertinho, o Budi, entendeu? O Budi. O time da Fiorentina era uma verdadeira seleção. Se fosse fazer uma seleção em Rio Claro, eu tinha que convocar toda a Fiorentina. Na época da Fiorentina, eu acho que... jogadores médios, né, que não destacava tanto. Olha, marcante tem passagens, né? Tem passagens, que nem, por exemplo, o jogo da Fiorentina, quem tinha que pitar era eu. Todo mundo tinha medo de estar na Fiorentina. Porque era um time briguento. Então os caras ninguém queria. Eu que tinha que pitar, porque eu como organizador, eu ditava a regra também. Então eu lembro que tem um torneio início que jogou Fiorentina e Santa Cruzense. Eles brigaram no torneio início, eu eliminei os dois times no torneio início. Eu me lembro dessa passagem. Foi, eu tinha feito o regulamento, tinha que cumprir. Brigou, não tem nem jogo. Entendeu? Isso é uma passagem que eu lembro que a turma Fiorentina, Santa Cruzense, depois foi lá no hospital. Perdoa nós. Eu falei, não tem perdão. E o Francês, eu me lembro muito bem, quando ele dirigiu a Liga, ele era uma pessoa muito rígida. Ele impunha aquilo que estava escrito. Então, tinha que valer aquilo. Se tem regra, mas sabe por quê? tem que valer porque a regra. Não tinha tribunal para julgar. É. Você tinha que tomar uma decisão que constava no regulamento. Se você, por exemplo, abrisse o procedente, outro jogo, se tivesse alguma briga, como é que você fazia? Ia ficar perdoando até quando? Então você tinha que matar o mal pela raiz. Sem dúvida. Essa é uma passagem que eu lembro com muito clareza que aconteceu.